Caríssimos interessados e interessadas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Um caso que está acontecendo em Caratinga, leste de Minas Gerais, vem chamando a atenção das autoridades de saúde e ligando um alerta à população. Um paciente está internado com suspeita da doença da vaca louca. Será que ela está de volta? Precisamos nos preocupar? É o que veremos nesse vídeo. Primeiro, precisamos entender o que é a chamada doença da vaca louca, cientificamente chamada de encefalopatia espongiforme bovina, que eu vou chamar de EEB. É um transtorno neurológico que afeta o cérebro das vacas, deixando-o com uma aparência esponjosa. Esse transtorno é causado por prions, que são proteínas anormais que atacam o sistema nervoso central do animal. Mas por que isso é tão preocupante? A EEB foi identificada pela primeira vez no Reino Unido nos anos 80 e se espalhou rapidamente. Acredita-se que a transmissão começou porque os animais eram alimentados com rações feitas a partir de partes de outros bovinos, uma prática muito comum naquela época. Isso criou um ciclo vicioso, espalhando os prions de vaca para vaca. Na ocasião, a doença provocou um dos maiores surtos epidêmicos naquele país, sendo responsável pela morte de 180 mil animais. O termo parece engraçado, né? Vaca louca. Mas por que esse termo? A evolução da doença ela é longa, na qual o animal apresenta sintomas neurológicos ao ser atingido por esses prions. São eles: o nervosismo, apreensão, medo, ranger dos dentes, hipersensibilidade ao som, toque e luz, ataxia, que é a dificuldade para o animal andar. Esses sintomas podem ser confundidos com outras enfermidades que afetam o sistema nervoso central, como raiva, intoxicações, poliencefalomalácia, herpes vírus bovino, entre outras. Por isso, é muito importante a comprovação por meio de diagnóstico laboratorial. Como essa doença chega ao ser humano? Pode parecer um pouco confuso, mas vou tentar explicar de uma forma que você vá compreender. Existem duas doenças que têm relação com um prion infeccioso. Assim como nos animais, os humanos podem desenvolver esse prion naturalmente, sendo acometidos por uma doença degenerativa chamada doença de Creutzfeldt-Jakob, que nada tem a ver com o mal da vaca. Ela atinge principalmente idosos. Também é possível um ser humano adquirir esse prion infeccioso ao comer a carne infectada, desenvolvendo a variante da doença de Creutzfeldt-Jakob, também conhecida como vaca louca. Entendeu? Os riscos de humanos desenvolverem o mal da vaca louca existem no consumo de partes contaminadas do cérebro, da medula cervical, da tonsila ou de tecidos do fundo do olho de bovinos. Contudo, desde o final da década de 90, como eu disse, o Ministério da Agricultura proibiu a comercialização dessas partes de consumo. O paciente que contrai a doença pode apresentar sintomas como agitação motora, irritabilidade, alucinações, perda de interesse, esquecimento, psicose, ansiedade, depressão, enfraquecimento ou perda de sentidos e sensação de dormência, e ainda formigamento no corpo. Estamos em risco? Bom, atualmente o risco é muito menor, mas ainda existe. A vigilância contínua é crucial e novos casos esporádicos são detectados em alguns lugares, mas a maioria dos sistemas de controle é bem eficaz. E um desses casos surgiu recentemente no Brasil. Um paciente de 78 anos que não teve o gênero divulgado está internado no CASU, Hospital Irmã Denise, em Caratinga, leste de Minas Gerais. A Secretaria de Estado de Saúde confirmou ao Diário de Caratinga a investigação de um caso suspeito humano da chamada doença da vaca louca. O paciente que está suspeito para a doença está internado no CASU Hospital Irmã Denise. Trata-se de uma doença rara, grave e que a forma típica de transmissão se dá pelo consumo de carne contaminada. Então, portanto, o CASU Hospital Irmã Denise, com todos os seus profissionais, está investigando esse caso, já está adotando todos os procedimentos necessários, enviando inclusive a amostra para o Estado, para que este caso seja, portanto, solucionado e que haja um diagnóstico preciso se este paciente de fato foi infectado com a doença da vaca louca ou com outra doença que tenha sintomas semelhantes. A notificação veio por meio da Superintendência Regional de Saúde de Coronel Fabriciano na segunda-feira, dia 11 de novembro.
Amostras de sangue do paciente foram colhidas e encaminhadas para a Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte, capital mineira. A Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais informou ainda que não há nenhuma confirmação de caso da doença da vaca louca no estado. Na descrição desse vídeo tem as fontes utilizadas como pesquisa para essa produção e, em um dos links, tem a nota na íntegra emitida pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais falando sobre o caso do paciente. Dá uma conferida lá. Muitos casos da doença têm como alvo o próprio animal. Os casos em humanos se tornam cada vez mais raros por conta do controle de consumo de algumas partes do animal. Como eu disse no vídeo, esse controle aqui no Brasil já existe desde 1990. Para controlar a doença, muitas medidas são adotadas. Proibiu-se o uso de ração animal feita com proteínas de origem bovina e os controles sanitários ficaram muito mais rígidos. Além disso, os países passaram a monitorar de perto a saúde dos rebanhos para prevenir novos surtos. Com todos esses cuidados, fica sempre o questionamento: o que pode ter ocorrido no caso de Minas Gerais? O que você acha? Precisamos ficar mais alertas? Será que um surto no caso da doença da vaca louca pode estar surgindo? Deixe nos comentários e dê a sua opinião. Aproveita e dá um like para fortalecer e engajar o canal, assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e envia para novos interessados. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos e que o seu interesse faça a gente se encontrar no próximo vídeo. Até lá, valeu!